Você já imaginou como seria ser engolido por um grande peixe e ficar lá dentro por 3 dias? Pode parecer uma história de ficção, mas essa foi a experiência surpreendente do profeta Jonas. Então se prepara para entrar nessa história incrível que nos ensina lições valiosas sobre a vida. Vem comigo! Bom, mas antes da gente entender o que aconteceu com Jonas, é importante saber o que estava acontecendo em Nínive naquela época. Nínive era uma cidade poderosa, a capital do temido Império Assírio. O povo de Nínive, ele era conhecido por ser cruel e violento. Os assírios oprimiam as nações vizinhas, eles cometiam muitas injustiças, e o nível de corrupção, idolatria e violência em Nínive era extremo. Deus havia observado tudo isso e a maldade da cidade não podia mais ser ignorada. Então Deus decidiu que Nínive seria destruída por causa dos seus pecados. No entanto, ao invés de trazer o julgamento imediato, Deus, na sua grande misericórdia, ele deu uma última chance para que o povo se arrependesse. Mas para isso ele precisava enviar o profeta Jonas com uma mensagem de advertência e dizer que eles deveriam se arrepender. Jonas. Então certo dia, Deus chamou o profeta Jonas com uma missão de ir até a cidade de Nínive e anunciar o julgamento contra a maldade daquele povo. Porém, ao invés de seguir as ordens de Deus, Jonas decidiu fugir na direção oposta. Ele desceu até a cidade portuária de Jope e encontrou um navio que estava a caminho da Espanha. Jonas pagou a passagem e embarcou, determinado a fugir da presença de Deus. Capitão, olhe lá! Pelos deuses. Deus enviou uma violenta tempestade no mar. Os marinheiros em desespero clamavam aos seus deuses e começaram a jogar carga no mar para tentar salvar o navio. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente lá no porão da embarcação. Quando o capitão desceu aonde Jonas estava, ele encontrou ele dormindo e acordou ele e sugeriu que ele orasse ao seu Deus para ver se ele tinha pena deles e não deixasse que todos eles morressem. No meio da tempestade, os marinheiros decidiram lançar a sorte para descobrir quem que era o culpado por aquele desastre. E por incrível que pareça, o nome de Jonas foi sorteado. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado por essa calamidade! E ele então confessou que estava fugindo de Deus. Diante disso, os marinheiros desesperados perguntaram o que eles poderiam fazer para poder acalmar o mar. Jonas então sugeriu que eles jogassem ele no mar, pois sabia que era por sua causa que a tempestade tinha caído sobre aqueles marinheiros. Só que os marinheiros relutaram contra isso. Eles tentaram levar o navio de volta à terra firme, mas a tempestade só piorava. Então eles decidiram que iam realmente jogar Jonas no mar. Mas antes disso, eles oraram a Deus e pediu para que eles não fossem punidos por tirar a vida de Jonas. E por fim, eles pegaram Jonas e lançaram ele no mar. Jeová, por favor, não nos deixe morrer por causa desse homem. Não nos considere responsáveis por derramar sangue inocente, visto que o Senhor fez conforme a sua vontade. Ó Jeová. Imediatamente o mar se acalmou e os marinheiros, tomados de reverência, ofereceram sacrifícios a Deus, mesmo que eles não confiavam antes no Deus de Israel. Eles viram ali claramente o poder do agir de Deus. E quando eles oraram aos deuses deles, eles perceberam que os deuses deles não responderam, vendo assim que na verdade o verdadeiro Deus era sim o Deus de Jonas. Ele deu a vida por nós. Nossos deuses, nada. Não fizeram nada. Vamos fazer um sacrifício para Jeová. Mas enquanto os marinheiros estavam lá lamentando a morte de Jonas, Deus não tinha se esquecido dele.
ele enviou um grande peixe que engoliu Jonas e ele permaneceu lá dentro por 3 dias e 3 noites. Lá dentro do peixe, Jonas clamou a Deus, reconhecendo a situação desesperadora e a gravidade da sua desobediência. Ele se lembrou de Deus em meio à sua aflição e agradeceu pela misericórdia divina, reconhecendo que só Deus poderia salvar ele. Ó Jeová, das profundezas da sepultura, eu clamo por ajuda. Por favor, ouve a minha voz. Após a sua oração sincera e arrependida, Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas em terra firme, dando a ele uma nova chance. Bom, e aí pela segunda vez, Deus deu a ordem a Jonas para ir novamente à cidade de Nínive. Só que dessa vez, claramente, Jonas obedeceu. Mas Nínive era uma cidade tão grande que levava 3 dias para poder atravessar ela a pé. Então em 40 dias, Jonas percorreu a cidade inteira anunciando a mensagem de Deus, que Nínive seria destruída por causa de toda a sua maldade. Só que para surpresa de Jonas, quando o povo de Nínive ouviu a mensagem, eles proclamaram um jejum porque eles acreditaram na mensagem de Deus. E isso foi desde os mais importantes até os mais humildes. Todos eles se vestiram com pano de saco em sinal de arrependimento. Quando o rei de Nínive soube da mensagem, ele também se humilhou. Ele retirou todo o seu manto de rei e se vestiu com pano de saco e começou a se sentar sobre cinzas, que era um sinal de arrependimento para a época. Mas não foi só isso que o rei fez não, ele também emitiu um decreto assinado e ordenou que todos os habitantes e até mesmo os animais jejuassem e clamassem a Deus, abandonando todos os seus maus caminhos, porque ele tinha a esperança que Deus podia ter misericórdia deles e não destruir a cidade. Ouçam a palavra do rei, povo de Nínive. Ouçam a palavra do rei. Por decreto do rei e dos seus nobres, nenhum homem, nem animal, bois ou ovelhas, deve comer coisa alguma. Não devem comer, nem beber água, que sejam cobertos com pano de saco, tanto homem como animal. Quando Deus viu o arrependimento sincero do povo de Nínive, Deus decidiu que não ia mais castigar a cidade, demonstrando mais uma vez a sua grande compaixão. Bom, mas tem uma coisa, apesar da misericórdia de Deus, Jonas ficou extremamente aborrecido. Ele sabia que Deus é cheio de compaixão e esse era o motivo pelo qual que ele tinha fugido inicialmente. Jonas ficou frustrado e preferia morrer do que ver a cidade de Nínive sendo poupada. A essa altura, Jonas já tinha saído da cidade e foi para um local onde pudesse observar o que aconteceria com a cidade de Nínive. Nada ainda. E aí Deus, em sua bondade, fez crescer uma planta que forneceu sombra para Jonas, aliviando ali o seu desconforto porque estava muito quente. Jonas então ficou satisfeito com a planta, mas ainda aguardava a destruição de Nínive. No entanto, no dia seguinte, Deus enviou um bicho que atacou a planta, fazendo com que ela secasse. Com um sol forte e um vento quente, Jonas novamente desejou morrer. Oh, Jeová, quero morrer! Tira minha vida. Você teve pena do cabaceiro, que você não cultivou nem fez crescer. Ele cresceu numa noite e morreu numa noite. Será que eu também não deveria ter pena de Nínive, a grande cidade, em que há mais de 120.000 homens que não sabem nem mesmo a diferença entre o certo e o errado, além de seus muitos animais?
Então Deus mostrou a Jonas, dando a ele uma lição, que ele se importava tanto com uma planta que cresceu e murchou rapidamente, que Deus tinha muito mais razão para se importar com a cidade de Nínive, onde viviam mais de 120 mil pessoas, além de muitos animais. Assim Deus mostrou a Jonas o valor da compaixão e também da misericórdia. Ao final dessa história fica claro que a misericórdia de Deus é muito maior do que qualquer plano humano. Jonas tentou fugir, mas ele aprendeu que não podemos escapar do amor e da compaixão de Deus. Mesmo os habitantes de Nínive, com toda a sua maldade, encontraram perdão quando se voltaram para ele com arrependimento sincero. Isso nos leva a refletir. Será quantas vezes que nós resistimos ao que Deus nos pede ou julgamos os outros por achar que eles não são merecedores da graça de Deus? Deus nos ensina aqui nessa história por meio de Jonas que todos nós temos uma chance de redenção. Basta um coração aberto e arrependido. O que você achou dessa história? Ela te faz pensar sobre o perdão e propósito? Comenta aqui embaixo, por favor, eu estou muito curioso para saber a sua opinião. O que você achou dessa história? O que você faria se você fosse engolido por um peixe e ficasse lá dentro por 3 dias? Provavelmente ia entrar em desespero, né? Então comenta aqui, por favor, que eu quero muito saber o que você acha. E também, claro, se vocês quiserem saber outras histórias da Bíblia ou qualquer outro tema, me fala aqui nos comentários que eu vou estar de olho em todos, tá bom, pessoal? E por favor, também não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Muito obrigado por ter chegado comigo até aqui. Um forte abraço e até a próxima. E foi difícil escrever sobre isso? Muito. E o que você vai fazer agora? Qualquer coisa. Qualquer coisa que Jeová me pedir.